Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa 21ª aula da série Enem por Questões com você até o Enem 2020, fechando aí 3 semanas de aula direto. E hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem do ano passado, Enem 2019, que trata de gráficos. Então a questão ela simplesmente quer saber se você consegue interpretar e ler um gráfico desse tipo aqui, ó, um gráfico de linhas, que está aqui na questão. Ó. Então, esse é o gráfico que ela basicamente quer que você interprete, tá certo? Toda a dificuldade da questão está aqui. E o que consiste um gráfico de linhas? Um gráfico de linhas, ele sempre tem dois eixos. Então, deixa eu escrever isso aqui. O gráfico de linhas. Ele sempre vai ter essa cara aqui, ó. Dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. E aí, os pontos desse gráfico, você tem os gráficos de um dado aqui, unidos, são sempre unidos por linhas. E aí, você pode representar aqui mais de uma grandeza por aqui. Então, você pode representar variações diferentes em um gráfico de linhas. Não precisa ter só uma, não. Então, isso basicamente é um gráfico de linhas. Tá? Então, a gente tem que basicamente ler ele para resolver a questão. E aí, marcar a resposta correta. Então, vou dar uma lida na questão para a gente respondê-la. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade for inferior a 40%. Então, esse é o alerta cinza. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura variar entre 30 e 45 e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura ser superior a 40% e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, está aqui o nosso gráfico. E ele tem uma coisa interessante. Ele mede duas grandezas diferentes em um mesmo gráfico, tá? Então, ele está medindo aí temperatura e umidade. E um gráfico de linhas, pessoal, ele pode medir, tipo assim, ele pode medir uma mesma grandeza de dois conjuntos diferentes. Por exemplo, eu poderia ter esse gráfico de linhas aqui, ó, com o eixo temperaturas em função do dia, para duas cidades diferentes, para a cidade A e para a cidade B. Nesse caso, eu estou medindo a mesma grandeza para dois elementos diferentes, duas cidades ou duas regiões, que seja. Nesse caso, eu não precisaria eu só preciso de dois eixos, do eixo temperatura e do eixo dias. Só que aqui, nesse gráfico de linhas, ele tá me dando duas grandezas diferentes. Ó. Ele está me dando a temperatura e a umidade relativa do ar. A temperatura, beleza, eu consigo medir ela em graus Celsius aqui no eixo vertical. Mas a umidade relativa do ar é medido em porcento, né? Em porcentagem, é uma medida percentual. Então, não faz sentido eu medir umidade relativa do ar no mesmo eixo que eu estou medindo a temperatura. Não faz sentido nenhum, porque são grandezas diferentes. Então, a gente pode ter aqui, ó, do lado de cá, mais um eixo para medir essa grandeza diferente. E é isso que está acontecendo aqui na nossa questão. Ó. Do lado de cá, no eixo da direita, no eixo vertical da direita, está a umidade relativa do ar.
Então, essa unidade aqui ó, é em porcento, 60%, 40%, 20%. Do meu lado esquerdo é que está a temperatura. Esse eixo vertical do lado esquerdo está medindo a temperatura em graus. Então, aqui é 60 graus, 40 graus e 20 graus. É aqui que está a sacada da questão. Lembrando que a linha contínua é a da temperatura, então essa linha de baixo aqui, então ela começa aqui, vem aqui, por aí vai. E a linha pontilhada é a da unidade relativa do ar. Então ela começa aqui e vai pontilhando aqui e segue essa linha. Então esse é um gráfico de linhas que mede duas grandezas diferentes em função dos dias. Para medir duas grandezas diferentes, eu preciso de dois eixos verticais. Isso não é tão comum de aparecer, mas aparece, como a gente está vendo aqui. Então vamos lá. Está aí o nosso gráfico, e aí ele fala: decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Então, no dia 1, ele emitiu um alerta cinza, no dia 12, um alerta laranja, e no dia 13, um alerta vermelho. E aí ele está perguntando em qual ou quais desses dias o aviso foi emitido corretamente. Então ele quer saber em qual desses 3 dias aqui, que ele emitiram avisos diferentes, quais estão certos, quais emitiram corretamente. Então o que a gente tem que ver? Para cada dia aqui, para o dia 1, a gente tem que ver se as condições de temperatura e umidade relativa do ar para o dia 1 estão de acordo com o que é necessário para se emitir o alerta cinza, que está dado aqui pelo primeiro parágrafo ali da explicação. Então, vamos olhar isso. No dia 1, ó, se a gente olhar o gráfico aqui, ele, na escala dos dias, ele está indo de 2 em 2. Então, o dia 1 está aqui, ó, entre o 1 e o 2, e ele corresponde a esse primeiro ponto aqui e esse primeiro ponto aqui, nas medidas de temperatura e umidade relativa do ar. Então, no dia 1, a gente vê que a umidade relativa do ar, que corresponde a essa reta pontilhada aqui, ela estava batendo do lado de cá, ó, ela estava batendo aqui, que corresponde a... Aqui também está de 20 em 20%, né? Se aqui, então, seria 30%, aqui teria, por exemplo, 35%. 35% de umidade relativa do ar. E a temperatura, que é a linha contínua, a azulzinha aqui, que corresponde ao eixo da esquerda, vertical da esquerda, está batendo aí menos do que 10 graus. Menos de 10 graus Celsius, porque aqui, essa medida aqui com certeza é o 10. Se está indo de 0 a 20 e a medida do meio é 10, então aquilo ali corresponde a menos de 10. Então, no dia 1, pessoal, vamos anotar isso aqui. No dia 1, a gente tinha a umidade relativa do ar de 35%, umidade relativa do ar, e a temperatura estava menor que 10. Menor que 10 graus Celsius estava a temperatura. Isso são condições para se emitir um alerta cinza? Vamos ver. O alerta cinza significa o quê? A temperatura ser inferior a 10, ok, e a umidade relativa do ar for inferior a 40, ok também. Então, está inferior a 40, está menor que 10, então o alerta do dia 1 está correto. Vamos analisar agora para o dia 12. Ó, no dia 12 foi emitido o alerta laranja. Vamos ver as condições do dia 12 aqui. Então, no dia 12, que corresponde a esse dia aqui, ó, a gente vai ter, na linha pontilhada, que é a umidade relativa do ar, corresponde a esse ponto aqui, que dá 20%. Fazendo essa projeção aqui, então a umidade relativa do ar é 20%. Já a temperatura, no dia 12, corresponde a esse ponto aqui, ó, que
jogando aqui no eixo vertical da esquerda dá 40 graus Celsius. Então, a gente projeta aqui e chega no 40 de temperatura. Essas são condições para um alerta laranja? Vamos ver aqui, ó. O alerta laranja está aqui e ele fala o seguinte, ele deve ser emitido quando a temperatura deve variar entre 35 e 40 e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30. Bom, a umidade relativa do ar está certa, ela está 20%, que corresponde a abaixo de 30. Só que, em relação à temperatura, para emitir o alerta laranja, ele tem que variar entre 35 e 40. Um número entre 35 e 40 não inclui o 35 e o 40. Inclui o 36, o 37, o 38, o 39, o 39,9, mas não inclui o 35 e o 40. Como essa temperatura no dia 12 foi de 40, esse pontinho está marcando 40, ele não vale. Porque para ser laranja, para emitir o alerta laranja, ele tem que variar entre 35 e 40. Então, esse alerta do dia 12 não valeu. Está errado. E no dia 13, o que aconteceu no dia 13? Ele emitiu um alerta vermelho. Vamos ver as condições do dia 13 aqui. Ó. O dia 13 está aqui, ó, entre o 12 e o 14. E ali a gente vê que a linha pontilhada, que é a da umidade relativa do ar, corresponde a esse ponto aqui, ó, que está em cima do 40%. Então, a umidade relativa do ar está 40%. E já a temperatura, que é a linha contínua, corresponde a esse ponto aqui, ó, que está um pouco acima de 40. Então, a temperatura está maior que 40 graus Celsius. Isso é condição para se emitir um alerta vermelho? Vamos ver. Para emitir o alerta vermelho, a temperatura tem que ser superior a 40, beleza, isso a gente tem, e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Aqui, ela está 40, ela não está inferior a 25, então também foi emitido errado no dia 13. Sendo assim, a nossa resposta é que só foi emitido um alerta corretamente no dia 1, que foi o do alerta cinza. Então, só no dia 1 que foi corretamente, os outros não correspondem a um alerta correto. Então, se a gente pensar bem, pessoal, essa questão, além de interpretar tudo que ela está perguntando, o conhecimento teórico que você tinha que ter para resolver é saber ler e interpretar um gráfico de linhas, que tem duas grandezas sendo representadas aqui ao longo dele e dois eixos, uma para cada uma delas. Então, você tem dois eixos verticais, um para a temperatura e um para a umidade relativa do ar. De novo, quando você tem duas grandezas diferentes representadas nas linhas, você precisa de dois eixos verticais para isso. Se você tivesse, por exemplo, representando duas temperaturas de locais diferentes, você só precisaria de um eixo, tá bom? E aí o eixo horizontal é o dias, que está tudo em função dele. Basicamente é isso, pessoal. Isso que a gente precisava saber para resolver essa questão. E tem várias questões do Enem que cobram, basicamente, você saber ler um gráfico, saber interpretar um gráfico e extrair informações dele. São muitas as questões assim, e essas são as questões que a gente não pode errar de jeito nenhum, que são questões relativamente fáceis em relação ao conteúdo. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha aí, compartilhe para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E amanhã tem mais. Até! Tchau, tchau!